Aula passada, nós começamos a falar a respeito do materialismo de Karl Marx, as influências do materialismo de Karl Marx. Para hoje, a gente dá continuidade e a gente encerra a ideia do materialismo em Karl Marx, tá? Para ficar bem mais claro, bem mais fácil. Karl Marx é um dos grandes nomes do pensamento do século XIX, tá? Nós falamos que Karl Marx ele nunca foi sociólogo, ele nunca foi economista, ele foi filósofo e era formado em direito. Então, a estrutura do pensamento dele abrange a filosofia, a sociologia, a economia, o direito, tá? Outras disciplinas, devido à abrangência do seu pensamento. Aula passada nós falamos a respeito da mais-valia, tá? O que é a mais-valia? A mais-valia consiste na interpretação marxista de lucro, o lucro que o patrão tem em cima do trabalho do operário. Aula passada nós falamos desse elemento chamado mais-valia, tá? E a mais-valia é um dos principais elementos dentro da ideologia marxista, ou dentro do pensamento marxista, certo? Então, tá. Dentro dessa possibilidade, a mais-valia é a base de como essa corrente entende o funcionamento do sistema capitalista. Então, a mais-valia é a base para entender o sistema capitalista, segundo Karl Marx, tá? E segundo Karl Marx, toda a sociedade se organiza em torno da produção de bens materiais ao longo da história, ok? Aí nós vamos chamar de materialismo, tá? Então, toda a sociedade se organiza através da produção de bens materiais ao longo do processo histórico. E essa produção de bens gera sempre a mais-valia, tá? Gera sempre a ideia do lucro, tá? Então, mais-valia é a partir dessa ideia de mais-valia que surge o argumento da luta de classes, tá? Que está na raiz dos ideais socialistas. Então, para Marx, a história da humanidade é a história da luta de classes, onde sempre haverá a luta entre oprimido e opressor, entre dominante e dominado na estrutura do pensamento, na formação, tá, da estrutura do socialismo requerente a Marx. Então, a respeito da mais-valia, é a relação onde o patrão se apropria da riqueza gerada pelo proletário. Toda a riqueza vai para o bolso do patrão. Então, o proletário ou o operário, ele fica com uma pequena parte de tudo aquilo que foi produzido, enquanto que o patrão, ele concentra o dinheiro, ele concentra a produção, ele concentra a estrutura econômica nas suas mãos. Então, por mais-valia, nós entendemos tudo aquilo que o operário gera, tá? Além da sua força de trabalho, que é apropriado pelo patrão. Logo, nós podemos falar que é o lucro gerado pelo próprio patrão, certo? Só que aí nós temos dois conceitos, duas ideias de mais-valia. A mais-valia absoluta, tá? Onde aumenta-se a jornada de trabalho sem que o salário tenha um aumento proporcional. Eu vou aumentar o número de horas de trabalho, vou aumentar o salário, mas numa pequena parcela, apenas numa pequena parcela, porque eu não posso aumentar demais o salário do meu operário, eu não posso aumentar demais o salário do operário, caso contrário, o meu lucro vai ser diminuído, tá? Se eu aumento demais o salário do operário, o meu lucro será diminuído e não pode haver uma diminuição do meu lucro, tá? Então, essa mais-valia, ela está ligada, tá, diretamente na forma de extração da mais-valia, que é a chamada mais-valia absoluta, ou seja, essa ideia de empregar mais horas de trabalho ao funcionário aumenta o lucro do patrão. Aumentando o lucro do patrão, ele vai concentrar, ele vai explorar ainda mais o operário. E o operário ele não vai conseguir jamais ter um ganho equivalente àquilo que ele produz. Portanto, ele sempre vai ficar no estado de dominação, de manipulação e um estado de exploração. Então, essa ideia que Marx coloca da mais-valia absoluta é para mostrar como o patrão explora o salário do operário, explora o trabalho do operário. Além da mais-valia absoluta, nós temos a chamada mais-valia relativa,
A mais-valia relativa, ela é mais visada a partir da segunda revolução industrial, primeira e segunda revolução industrial, na verdade, tá? Mas na segunda revolução industrial ela passou a ser mais visada, o emprego da máquina em substituição da mão de obra operária. Mesmo substituindo a mão de obra operária, ainda existem funções, ainda existem trabalhos que precisam necessariamente da mão de obra humana, da mão de obra do trabalhador. O emprego das máquinas na produção nós chamamos de mais-valia relativa. Então, mais-valia relativa se dá ao processo de adquirir máquinas que tornem o trabalho mais rápido ou organizar a disposição dos trabalhadores nas fábricas de modo mais eficiente. Tá? Ou um trabalho mais rápido, ou uma organização mais eficiente desse meu trabalhador na fábrica, evitando assim a perda de tempo, porque na estrutura o tempo é fator de geração de riqueza. Então, quanto mais tempo eu gasto, mais dinheiro estou perdendo. Quanto mais tempo eu uso adequadamente, quando eu uso adequadamente o tempo, significa que eu estou gerando riqueza, estou possuindo cada vez mais riqueza. E a partir daí aumenta a lucratividade do patrão. Então, o emprego da mais-valia relativa é justamente para ampliar gradativamente o lucro, a possibilidade de ganho do patrão. Tá? Mais-valia absoluta, emprego do aumento das horas de trabalho do funcionário. A mais-valia relativa, emprego do uso das máquinas nas fábricas. Então, a partir daí, nós temos uma mudança significativa na forma de produzir. E a ideia de Marx ainda perdura a respeito das chamadas lutas de classes. Tá? Se a mais-valia é um critério para a formação da luta de classes, então nós temos o processo de oposição entre quem explora e quem é explorado, tá? Uma oposição entre a classe dominante e a classe dominada. E, por favor, gravem justamente isso, que é aquilo que eu vou falar agora, tá? A classe dominante é a classe burguesa, tá ok? A classe dominada é a classe trabalhadora. Então, a oposição sempre será burguesia e proletariado, tá ok? Sempre será a classe chamada burguesia e proletariado. Essas duas classes, elas sempre estarão em oposição no sistema produtivo, segundo Marx. Tá? Então, a luta de classes nada mais é do que a luta entre o patrão e o operário, entre o dominante e o dominado. Então, a luta de classes é a oposição entre as diferentes classes na sociedade. Grava bem, para Marx, só existem duas classes sociais, a classe burguesa e a classe proletária. Essas duas classes dentro da sociedade, elas determinam a produção, elas determinam a criação, produção e venda dos determinados produtos. Então, para Marx, a oposição está sempre entre classe dominante e classe proletária, ou classe dominada. A classe dominante explora sempre a classe dominada. A classe dominada luta sempre para se ver livre da classe dominante ou igual à classe dominante. É por isso que Karl Marx introduz a ideia do socialismo. Para Marx, no socialismo não haveriam mais classes sociais, não haveria distinção das classes. Os grupos deixariam de existir, passariam a ser comandados por grandes associações. Então, a eliminação das classes sociais é uma eterna luta do movimento marxista, do movimento socialista. Dentro dessas ideias, nós podemos falar que a luta de classes não é apenas um conflito que envolve a economia, política e sociedade como um todo. A luta de classes foram, ao longo dos anos, um dos vários motivos das revoluções na história mundial, onde os grupos dominados lutam para se ver livres contra os grupos dominantes. Se você pegar ao longo da história da humanidade, desde a pré-história, tá? Ou desde o modo de produção asiático, ou desde do Egito, desde Grécia, desde Roma, se você pegar desde os primórdios da organização social dos indivíduos, sempre haverá uma época, um período onde haverá a luta entre a classe dominada e a classe dominante para se ver livre, ou livre das condições políticas, condições econômicas, condições sociais.
ok? Então, a luta de classes seria um motor da história para Marx, tá? A luta de classes seria a disputa entre as classes dirigentes, tá? Aquilo que acabamos de falar, a classe dominante e as classes dominadas. Haveria um conflito entre a classe dominante e a classe dominada. E esse conflito sempre há de se chamar luta de classes. E quando cai no vestibular, e cai sempre a questão da luta de classes entre dominante e dominado. Tá? A disputa entre dominante e dominado. E isso é um fator que cai na prova de vestibular. Não estou falando abobrinha, não. Tá? Então, aqui é determinado por mudanças nas forças produtivas, mudanças nas formas de produção. A isso, ele está querendo dizer o seguinte, tá? Desde a pré-história, desde o início da organização do homem, lá na pré-história, até hoje, em nossos dias, na idade contemporânea, nós temos mudanças na forma de organizar a produção. E essas mudanças na forma de organizar a produção geram mudanças na forma de conceber a sociedade, geram mudanças na forma de se organizar a sociedade. Como, por exemplo, na sociedade antiga, ou seja, no período da pré-história, a comunidade era a comunidade primitiva, todos trabalhavam para todos, havia um coletivismo das atividades produtivas. Então, todos tinham a possibilidade de desenvolver a produção e gozar dessa produção no final do seu processo produtivo. Tá? Na Idade Antiga, tá? Temos o modo de produção asiático, temos o modo de produção antigo, tá? Também caracterizado como modo de produção antigo, e a caracterização do modo de produção escravista. O modo de produção é a forma com a qual os indivíduos se organizam em torno da produção. Ok? Aqui o modo de produção escravista nós temos, tá? No caso, o rei e o escravo. Ou caso nós temos o patrício e o plebeu e o escravo. Nós temos as mudanças, as alterações ao longo do processo produtivo. Na Idade Média, eu tenho o senhor e tenho o servo. No mercantilismo, ou seja, na Idade Moderna, na transição para o mercantilismo, na transição para a Idade Moderna, nós temos a fase que nós chamamos pré-capitalismo, tá? Ou o mercantilismo. E esse pré-capitalismo, ou capitalismo nascente, muda a forma de conceber toda a sociedade, muda a forma de conceber toda a organização social, até a mudança, tá, para o modo de produção capitalista no século XVIII. Tá? No século XVIII, aí eu tenho o surgimento do burguês e do operário. Tá? No modo de produção mercantilista, eu tenho o nobre, do nobre eu tenho a estrutura de produção dos servos e, ao mesmo tempo, eu tenho, tá, o modo de produção capitalista, o surgimento do burguês, ou do capitalista, ou do industrial. É esse camarada aqui que domina a produção, é esse camarada que explora o trabalho desse outro indivíduo nas relações de produção. É isso que nós queremos dizer, é isso que nós queremos alertar para as mudanças no modo produtivo. Então, para Marx, tá? Toda a história da humanidade é feita de luta de classes, onde o dominante vai lutar contra o dominado, o dominante sempre vai lutar com o dominado, dominante com o dominado. Chegando no século XVIII para o século XIX, eu tenho novas mudanças na estrutura de produção, o dominado e o dominante. A isso nós damos o nome de luta de classes. E a luta de classes está inserida no contexto de mudanças no modo de produção. Tá? E dentro dessa estrutura nós podemos falar assim, que o modo de produção ele está ligado a duas situações, as forças produtivas e as relações de produção. As forças produtivas são todos os elementos que eu uso no processo produtivo, seja a minha ferramenta, seja o meu operário, seja a minha fábrica e tudo mais. E nas minhas relações de produção, eu tenho a forma com a qual o trabalhador se relaciona com o seu chefe, o trabalhador se relaciona com o seu patrão. Tá? E dentro das forças produtivas, eu tenho os meios de produção,
tá? Os meios de produção que são a ferramenta, que são a fábrica, que são o ambiente de trabalho, e a força de trabalho, que é propriamente associado ao que nós chamamos proletário. E lembre-se vocês, proletário é um termo exclusivamente marxista para designar o trabalhador urbano nas fábricas, tá ok? É sempre empregado em Karl Marx o termo proletário para identificar o trabalhador da fábrica. Tá? Então, aí nós temos o meio de produção, que são os objetos de trabalho, são as coisas úteis encontradas na natureza, manipuladas, trabalhadas pelo homem, ou seja, matéria-prima. Tá? Os meios de produção estão aqui, no caso, matéria-prima. Os meios de trabalho são os instrumentos utilizados pelos homens para trabalhar os objetos. Então, eu tenho matéria-prima e ferramenta. Objeto de trabalho é a minha matéria-prima e meios de trabalho é a minha ferramenta. Não esqueça disso, por acaso vai cair numa avaliação, numa provinha por aí, os objetos de trabalho, você já sabe que é matéria-prima. Caiu meio de trabalho, você já sabe que é as ferramentas, tá? Os bens para a produção. E, ao mesmo tempo, tá, que nós temos essas ideias fundamentadas em Marx, nós temos uma coisa que é um detalhe fundamental. Para Marx, a estrutura da produção se subdivide em infraestrutura e superestrutura. Vocês devem gravar isso. Eu já vi cair em prova de vestibular, eu já vi cair em concursos públicos, tá ok? Muito cuidado com a ideia de infraestrutura e superestrutura. Por infraestrutura, nós temos a relação material de produção, a força econômica da sociedade, fundações ou os alicerces da sociedade. Traduzindo, do seu lado direito diz assim: a infraestrutura refere-se à base material das relações de produção entre o homem e a natureza, entre o homem, a relação entre proprietário e proletário, por exemplo. Então, assim, infraestrutura são todos os bens materiais que compõem o ambiente de produção. Como eu posso dizer, por exemplo, a infraestrutura do Colégio Alexander Fleming. Aí você vai pensar as salas de aula, você vai pensar a lousa, você vai pensar o giz, você vai pensar as carteiras, você vai pensar o ar-condicionado, tudo aquilo que está inserido num contexto material. Tá? Então, a infraestrutura ela está ligada à estrutura material e econômica do sistema. Tá? A superestrutura está ligada ao bem imaterial do sistema. Diz assim: o espaço onde se dão as relações econômicas, ideias, costumes, instituições, toda a produção humana que não tem forma material e é imprescindível ao funcionamento da sociedade, como, por exemplo, religião, como, por exemplo, política, como exemplo, leis, como, por exemplo, normas, regras, como, por exemplo, Estado. Então, assim, a superestrutura é formada de dominação de sentido ideológico e institucional, direito, religião, o Estado moderno, por exemplo. Essas ideias são fundamentadas. Então, a infraestrutura refere-se a todo o componente material e econômico que forma a instituição. Tá? A superestrutura são os componentes ideológicos e materiais que formam também o processo institucional. No caso aí, as ideias e propriamente leis, normas e regras. Não esqueçam isso. Infraestrutura, os bens materiais e econômicos que formam uma estrutura social. Superestrutura, os bens ideológicos que formam uma estrutura social. Tá? Através disso tudo, nós temos um elemento que é muito importante dentro da filosofia, dentro do pensamento de Karl Marx, que é o nome chamado alienação. Tá? A palavra alienação vem do latim alienus, que significa de fora, que significa pertencente a outro. Alienação é estar alheio aos acontecimentos sociais ou achar que está fora da sua realidade. Quando o trabalhador produz a mercadoria e a mercadoria não lhe pertence, ele está alienado ao trabalho. E seu trabalho não lhe pertence, pertence ao patrão, porque ele trocou por uma remuneração periódica, que nós chamamos de salário. Então, Karl Marx
em seus manuscritos econômicos filosóficos, usou o termo para descrever a falta de contato e o estranhamento que o trabalhador tinha com o produto que produzia. Ou seja, eu vou produzir, mas tudo aquilo que é produzido não é meu, é do meu patrão. Eu fico com apenas uma pequena parcela daquilo tudo que foi produzido, essa pequena parcela que nós chamamos de salário, certo? Sobre a alienação ainda, na sociologia de Marx, é descrita também como um momento onde os homens perdem-se a si mesmos e ao seu trabalho no capitalismo. É aquilo que eu acabei de falar. O indivíduo vende seu trabalho, vende sua força de trabalho para o patrão, ele troca sua força de trabalho por uma remuneração periódica. E essa remuneração periódica nós chamamos de salário. Então, para Marx, as relações de classe eram alienantes, pois o trabalhador assalariado encontrava em uma posição de barganha desigual perante o capitalista. Então, ele está sempre desvinculado do processo produtivo e do lucro. Dessa forma, o capitalista consegue dominar a produção do trabalhador. Então, é por meio do processo que nós chamamos de alienação que o patrão domina basicamente o operário. E para a gente poder praticamente encerrar, a gente fala assim, para Marx tem um outro conceito chamado de ideologia. Tá? A ideologia é uma forma de engodo da realidade, uma forma de camuflar a realidade. É apresentada como uma verdade, mas representa uma forma de dominação de um grupo da sociedade sobre os demais. É a forma com a qual o patrão se utiliza dos meios de produção para dominar o operário. Tá? Marx vê a ideologia não como uma coisa falsa em si, como algo real e objetivo. No entanto, inverso em seus valores. Exemplo, o trabalho produz riqueza. Tá, o trabalho produz riqueza, mas essa riqueza não fica com o trabalhador. É aí que entra a ideia da alienação e da ideologia. O trabalho produz riqueza, mas não vai, essa riqueza não vai para o operário, vai toda para o patrão. Então, no entanto, no capitalismo, quem mais trabalha são os mais pobres, entendeu a ideia? Então, se eu trabalho, e eu tenho que gerar riqueza. Eu vou gerar riqueza, mas eu não acumulo essa riqueza. Eu não tenho o controle total dessa riqueza, certo? Então, através disso tudo, Marx criou uma ideia centrada na estrutura do desenvolvimento das classes sociais. Então, devemos eliminar as classes sociais para que haja o fim da desigualdade social, certo? Então, a partir disso tudo, nós podemos agora, para poder memorizar, para poder gravar, neste exato momento, vocês vão sair e vão entrar no Google Classroom e vão fazer os exercícios de filosofia que estão lá de hoje, tá? Na pasta filosofia. Está na pasta filosofia, a atividade do Google Classroom.